lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Ministério Pão Vivo, mais um vídeo, mais um capítulo de lições na palavra do Senhor. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais este tempinho de aprendizado. Nós continuamos analisando a ênfase apostólica sobre Jesus. Jesus e sua divindade. Ontem falamos sobre aquele tempo primitivo, isto é, aquilo que viveram os primeiros pregadores, os apóstolos, que eles compuseram, aquele tempo que a história da igreja registra como era apostólica, isto é, os primeiros 100 anos da Igreja de Jesus. E a gente mostrou que a ênfase sobre eles, além de ser somente sobre a pessoa de Jesus, eles apresentavam aquela qualificação de que não era apenas Jesus, mas de que Jesus era o Cristo. Os judeus, eles não entendiam, não aceitavam, mas os apóstolos, aqueles que conviveram com ele e principalmente Paulo, que embora não conviveram com Jesus, isto é, não fez parte dos 12, mas teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, que foi magnífico, e ele seguiu a mesma rota, a mesma linha teológica, enfatizando que Jesus era o Cristo. E hoje a gente vai aprender. Paulo está chegando em Éfeso, e é interessante ligar dois episódios. O finalzinho do capítulo 18 fala sobre Apolo. Apolo, que tem uma biografia magnífica, pois se diz que ele era fervoroso de espírito, ele era eloquente, isto é, ele era um bom pregador, sabia apresentar a mensagem de Deus, mas tinha aquela fraqueza doutrinária. Ele conhecia só o batismo de João. Mas a gente vê neste finalzinho do capítulo que ele acabou tendo a revelação completa, pois ali ele encontrou um casal abençoado, que tinha a revelação completa e ensinou para ele, mostrou de modo total a doutrina de Cristo. Na realidade, ali,
ele foi batizado com o Espírito Santo. E o relato é que ele saiu também pregando por toda parte, provando que Jesus é o Cristo, diz Atos 18, 22. Aí então, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, relata o apóstolo Paulo chegando em Éfeso. Ele chega e ele era missionário, ele não estava com seu domicílio fixado em uma só igreja, em uma só cidade. Ele vivia de cidade em cidade, de região em região, e ele encontra ali alguns discípulos, 12 discípulos de João Batista. Por um lado, deve ter sido surpreendente chegar para um trabalho missionário numa região nova e já encontrar servos de Deus ali. Ah, mas ele foi direto com eles. Aquilo que eu chamo de direto ao assunto. Ele perguntou, não no sentido de polemizar. Note bem a pergunta dele. Uma pergunta direta. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Note, deve ter provocado uma certa curiosidade naqueles cristãos, naqueles 12 discípulos. Como que este homem já vem chegando e fazendo este tipo de pergunta para nós? Eles também deram uma resposta. Enquanto a pergunta foi direta, a resposta deles foi franca. Veja que a pergunta foi: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Olha agora a resposta franca e negativa: não. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Note que eles tinham um desconhecimento total em relação à outra parte da doutrina de Cristo. A situação deles era semelhante à de Apolo. Embora eles só eram discípulos e Apolo era um grande pregador ali da região, mas não importa, a falha doutrinária era a mesma. Mas vamos prosseguir, vamos ver se a resposta deles era condizente com o que eles responderam. Eles responderam: não, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Paulo não parou aí. O apóstolo Paulo era aquele tipo de ensinador que ensinava tudo. Seu ensino era completo. Lembra que certa feita ele, despedindo dos presbíteros ali em Éfeso, ele falou: olha, eu estive com vocês durante todo esse tempo, mas praticamente 2 anos, e eu não deixei de ensinar. Eu ensinei todos os oráculos de Deus. E então,
Continuando, já que eles disseram, não, a gente não recebeu o Espírito Santo, a gente nem sabe que existe este Espírito Santo. Paulo, em que fostes batizados? Então, no batismo de João. A resposta. Que sinceridade! Devemos aprender. Aqui a gente vai ter muitas lições neste texto. Às vezes, para camuflar um erro doutrinário, as pessoas dão respostas, dão 1000 desculpas. Estes 12 não, eles foram transparentes, foram resolutos. A gente nem sabe que existe Espírito Santo. A gente não teve esse ensinamento. O apóstolo também, na mesma linha apostólica de sempre. Em que fostes batizados? Então, no batismo de João. Olha aí, a distinção aparece agora 2 batismos. O batismo que era efetuado pelos apóstolos, e eles encontravam aqueles que tinham sido batizados no batismo de João. Era outro batismo? Sim. Embora fosse também para adultos, porque na Bíblia não existe batismo infantil. Isso faz parte daqueles desvios doutrinários, o batismo infantil. E o batismo de João e o batismo praticado pela igreja, pelos apóstolos, era nas águas, eram idênticos. Mas a gente percebe aqui nesta história a distinção em alguns aspectos. Por isso, o apóstolo começa aqui um questionamento, já que ele quis dizer o quê? Já que vocês foram batizados no batismo de João, olha, não é verdade isso que vocês estão dizendo, que nunca ouviu falar no Espírito Santo. Olha, quando João administrava o batismo de arrependimento, ele dizia, após mim vai vir um que vai batizar no Espírito Santo. Note, ele quis dizer, João foi explícito. Este um que ele falou é justamente deste que eu estou falando. Este é Jesus. Bem, a gente para por aqui. Mas no vídeo seguinte nós vamos ver o que aconteceu. Qual foi a reação desses 12 discípulos? E lições magníficas nos aguardam. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.